Bom dia, senhoras e senhores telespectadores da Rede TV. Uma boa noite, pessoal da TV Cultura. Para mim é uma grata satisfação mais uma vez estar aqui representando a Aspometron em mais um programa Aspometron em Foco, em substituição ao nosso presidente Costinha, que se afastou, para disputar o pleito eleitoral da associação em mais uma vez. E hoje eu vou trazer aqui para fazer um bate-bola conosco o nosso Sargento Nascimento, que é presidente da Comissão Eleitoral, tá? Também conosco aqui, doutor Ananias, que é major nosso da Polícia Militar e assessor jurídico da associação. Inicialmente agora, nós vamos, nesse primeiro bloco, conversar com o Sargento Nascimento, como presidente, como já disse, da Comissão Eleitoral. Nascimento, bom dia. Bom dia. É uma grata satisfação tê-lo aqui conosco para trazer esclarecimento para os nossos associados a respeito do pleito eleitoral que já começou, na realidade, aqui na associação. Pleito eleitoral esse que vai eleger aí a nova diretoria da Aspometron, também juntamente com o Conselho Fiscal, que a partir desse ano está unificado, então será a votação todos no mesmo dia. Tá? Então, Nascimento, bom dia mais uma vez. Os microfones estão aí abertos para as suas considerações iniciais. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu bom dia para todos, principalmente para os nossos associados da Aspometron. Nascimento, diga para nós aqui como que está o pleito eleitoral. Iniciou, vai até quando, se as inscrições das chapas já se encerraram, como que está hoje o andamento da eleição? O pleito eleitoral, na realidade, nós já estamos chegando na reta final. Tivemos alguns contratempos que impossibilitaram a Aspometron fazer aquilo que o Estatuto determina, que seja dar aquele apoio logístico, financeiro para a Comissão Eleitoral. Foi a lei à vontade, inclusive, da diretoria executiva, Foram causas externas que trouxeram esse problema. Com isso, prejudicou o pleito eleitoral, principalmente nos quesitos datas, porque a eleição ela é feita dentro de um princípio da legalidade, ela tem datas para tudo. Porém, esse pleito, em virtude dessa excepcionalidade que ocorreu, as datas não foi cumprido, não pudemos cumprir os prazos dentro daquelas datas regimentais e estatutárias. Mas, graças a Deus, está tudo dando certo. O prazo para inscrição e entrega de documentos encerrou-se dia 2 agora, Não tem mais como fazer isso aí. Agora, nós já fizemos as promulgações das chapas, tanto da diretoria executiva como do Conselho Fiscal. Estamos agora, a partir de amanhã, promulgando as subcomissões do interior, que na realidade são essas pessoas que fazem, na realidade, a diferença, fazem a eleição. Essas pessoas estão preparadas para fazer. Também, nós vamos, a partir de amanhã, soltar toda a regulamentação do pleito eleitoral do dia 24, do dia 24, porque precisa ter uma regra para manter distância, não pode ter tumulto no local de votação. O documento que as pessoas têm que levar, inclusive a identidade, que mostra que realmente aquele nome que consta no caderno de votação é o dela. Tem as regras para votação. Infelizmente, nem todos os associados vão poder votar, em virtude também da legalidade prevista no Estatuto. Mas, fora isso daí, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer, não dentro daquele prazo que é o correto, que seria na segunda sexta-feira do mês de novembro, mas vamos fazer ainda dentro do mês de novembro, na terceira sexta-feira, que cairá no dia 24. Certo. Você me falou aí que o prazo para entrega dos requerimentos se encerrou no dia 2, E prazo para impugnação das candidaturas, vai até quando esse prazo? Este prazo ele ainda não foi regulamentado, mas a partir de amanhã ele estará regulamentado e o prazo para pedir impugnação de qualquer chapa não vai passar de 3 dias.
Tá, a partir de amanhã. Tá, quando você fala a partir de amanhã, aqui nós estamos gravando o programa na quarta-feira, para deixar bem claro aos nossos telespectadores. Então, o prazo para impugnação será de 3 dias a contar do dia 2. Do dia 2? Dia 2 foi o final. Não, porque na realidade nós tivemos uma dificuldade para fazer a homologação dessas chapas. Certo. Então, até então, que não estava homologada as chapas, ninguém podia impugnar ninguém, porque ninguém seria realmente candidato. Tá? As pessoas são candidatas a partir de ontem. Isso, né? Dia 7 foi a homologação das chapas. Isso. Então, como eu não regulamentei ainda, o que eu regulamentei até agora foi as proibições e as liberações, ou seja, aquilo que está liberado fazer e aquilo que está proibido fazer. Né? Está liberado fazer campanha, seja lá a forma mais adequada que o candidato encontre para fazer, ele pode fazer. Só é proibido aquilo que está lá naquela normativa que proíbe. Aquilo lá que está lá está proibido. Agora também o que está liberado, está liberado. Né? O que nós proibimos também? Que não haja ataque pessoal. Está proibido. Não vai ser permitido o ataque pessoal. Inclusive, na regulamentação, que vou liberar amanhã, os ataques pessoal poderão levar à impugnação. Poderão levar à impugnação. Essa eleição vai ser diferente. Se alguma chapa tiver que ser impugnada, vai ser totalmente diferente. Aquele candidato que está sendo pedido a impugnação dele, ou da chapa, ele vai receber um termo de ciência de que ele está sofrendo esse pedido de impugnação, vai ser aberto um prazo de 3 dias para que ele recorra, ele faça sua defesa prévia, né? Para só depois a comissão eleitoral terá 2 dias para analisar, impugnar ou deferir ou indeferir. Deferir a impugnação. Isso aí. Né? Perfeito. Não adianta pedir impugnação de uma chapa em virtude de um candidato. Não vai acontecer. Porque o nosso regulamento, o nosso estatuto, ele é muito claro. O candidato, ele não fala chapa. Né? Se por acaso uma determinada chapa tem um elemento que está de forma ilegal, que eu acho difícil, ou vamos para o outro caminho aqui, que ele cometa algo que leve à impugnação, é dele, não é da chapa. Também será aberto um prazo para que a chapa se recomponha. Né? Passado aquele prazo, se ele não colocar um outro candidato na chapa, a comissão eleitoral vai entender que ele perdeu o interesse de concorrer. Então, aí sim, a chapa inteira será impugnada. Então, será totalmente diferente. Primeiro, o direito de defesa do cidadão. Sim. Só depois, se for o caso, a impugnação. Muito bem, Nascimento. Você consegue precisar para nós quantas chapas foram homologadas? Para a diretoria executiva foram homologadas, podemos dizer, com louvor, apenas 4 chapas. 4 chapas. Muito bem feita, Tá. Muito bem coordenado. Os seus candidatos tiveram cuidado de apresentar, até eu digo assim, excesso de documentos. Né? Tá, mas além das 4 que foram homologadas, mais 3 do Conselho Fiscal. Teve mais chapas concorrendo aí, que apresentaram a documentação? Teve algumas que tentaram de início apresentar, mas já estavam vindo com vícios, né? Vício. Então, a partir do momento que a gente fala, olha, que vai dar problema, aquelas pessoas já desistiram ali, já não... Certo. E por a Conselho Fiscal, teremos quantas chapas também? São 3 chapas. 3 chapas. 3 chapas. Então nós teremos 4 chapas para a diretoria e 3 chapas para o Conselho Fiscal. Tá. A data de votação, você falou aí, dia 24, né? Dia 24. Vai se iniciar às 8 horas da manhã, em todos os municípios, que vai abranger quase todo o estado, né? E às 17 horas também estarão encerradas. Ninguém poderá mais votar. Eu espero, com a graça de Deus, no máximo às 18 horas, todos os associados saberão quem foram os eleitos. Quem foram os eleitos. Perfeito. Uma dúvida aí que todo mundo pergunta, né? A respeito da não realização da eleição, né? Das votações online. Realmente, esse tem sido o meu calcanhar de Aquiles nesses últimos dias, né? É onde eu tenho sofrido mais pressão.
Porém, eu quero deixar claro aos companheiros que a Aspometron, ela funciona dentro da mais perfeita legalidade. Então, se nós formos mudar o nosso sistema de votação, primeiro nós vamos mudar a nossa legislação, em primeiro lugar. Segundo lugar, o nosso prazo é muito curto para fazer uma eleição complexa, como é montar todo o sistema online. Se nós tivéssemos tido nossos prazos legais, tudo funcionando perfeitamente, até teria pensado nisso. Porém, por motivos alheios a nós e a Aspometron, eu digo alheio à Aspometron porque eu hoje faço parte da Aspometron como comissão eleitoral, perdemos os prazos. Eu tive que fazer uma interrupção de prazo para recomeçar novamente. Para fazer uma eleição convencional, já está difícil. Por quê? O ano está se fechando, está se acabando. Nós teremos quantos locais de votação? Nós teremos 11 locais de votação. Porém, Porto Velho, por ter mais eleitores, nós teremos 2 sessões para evitar que as pessoas fiquem muito tempo na fila, né? Nos interiores não há essa necessidade. Mas aqui na capital nós teremos 2 mesas receptoras ali para atender os associados. Poderão formar 2 filas para que as pessoas votem mais rápido. Perfeito. Nascimento, você tem mais alguma colocação a respeito do pleito eleitoral que você queira colocar à disposição dos nossos associados? Tenho. Eu peço aos associados, de forma geral, que estejam habilitados a votar e ser votado. Primeiro eu peço aos candidatos que façam uma eleição limpa, uma eleição respeitável, sem ataques, sem ofensa, sem ferir a dignidade de outros candidatos. E faço também aqui uma convocação aos associados que venham, que compareçam no dia da eleição. Por quê? Isso aqui funciona como um governo. Nós vamos ficar 4 anos sob o comando de alguém. E se esse alguém for uma pessoa mal intencionada, uma pessoa que tem apenas interesse próprio e não pense no coletivo, em 4 anos nós vamos ter muitos prejuízos. Vamos sofrer durante 4 anos. 4 anos, né? Então eu peço que esteja bem analisado, que as pessoas analisem as propostas de cada candidato, votem com consciência, de acordo com a liberdade que cada um tem para isso. É só isso. Bom, como eu disse anteriormente, estamos aqui também com o Major Ananias, doutor Ananias, nosso assessor jurídico. Doutor Ananias, bem-vindo aí a mais um bate-bola aqui com a gente. E o senhor gostaria de fazer alguma pergunta para o nosso presidente da Comissão Eleitoral? Sim, senhores telespectadores, nossos cumprimentos ao doutor Luciano, presidente da Comissão Eleitoral, também nossos cumprimentos. E o que eu queria falar, simplesmente o Luciano já fez quase tudo, seria só uma reprise daquilo que até já foi respondido e tudo mais, né? Presidente, eu sou testemunha de que o senhor teve muita dificuldade para começar os trabalhos aí da Comissão Eleitoral, né? Por questões administrativas da associação, que não vem o caso aqui agora, mas que teve essa dificuldade, né? Hoje, o senhor está tendo alguma outra dificuldade, né, nos procedimentos aí para, vamos dizer assim, levar a cabo toda essa situação? Não. No que se diz respeito ao cumprimento da nossa legislação, que determina que o presidente coloque o aparato administrativo a serviço da Comissão Eleitoral, está correndo tranquilo. Tudo bem, graças a Deus, sem problema. O problema dessa Comissão Eleitoral hoje é prazo, é tempo, só isso. Mas recursos, logística, tudo não tenho do que reclamar. Está tudo perfeito, tudo andando dentro da mais perfeita legalidade e da mais perfeita normalidade também. Foi falado também aqui com referência aos pontos locais de votação. Aqui na capital seria aonde exatamente os locais de votação?
Todas as vezes que nós fizemos eleição, eu fiz a primeira vez, que o presidente era o Sargento Leite, foi aqui. Depois eu fiz mais 2 eleições, que foi uma da diretoria executiva e outra do Conselho Fiscal também, na época até bem conturbado, na época, tumultuado, em virtude do que estava acontecendo na época, mas também foi aqui. E essa não vai ser diferente, vai ser aqui também. Como de costume, inclusive, eu até solicito à diretoria executiva, bem próximo das eleições, que no dia, nessa sexta-feira da votação, dia 24, também seja um ponto facultativo nas Cometron. Para facilitar, né? Facilitar. Fica apenas 2 funcionários da tesouraria, Cometron, da tesouraria, né? A serviço da comissão. Esses 2 permanecem, né? Certo. Mas o restante ganha um dia de folga aí por conta da eleição. Tá, aí com referência à questão do interior, que mais eu fico imaginando, por quê? Tem os grandes centros, né? Vamos dizer, Ariquemes, de Paraná, Vilhena, Cacoal, mas em volta desses municípios, tem aqueles municípios pequenos onde moram realmente o pessoal que é associado. Quantos pontos exatamente vai ter, que até para os nossos eleitores associados... Pelo interior são 10 pontos. 10, né? 10. Depois que eu coloquei os 10, me chegou alguma informação que se tivesse chegado antes, eu teria 11 no interior, né? Que as pessoas migram, elas se movimentam. Mas nós usamos uma certa estratégia. Por exemplo, uma cidade que fica no meio de algumas outras cidadezinhas, próximo. Então nós colocamos ali para que as outras se desloquem até ela. Né? Sempre fizemos assim, tem dado certo, graças a Deus. Mas eu fiquei sabendo que tinha uma cidade, por exemplo, que quase não tinha ninguém que votava, e hoje aumentou. Qual que era? Está lá para o lado de Costa Marques, lá uma cidadezinha, aumentou. Se eu tivesse essa informação antes... mais ou menos para o lado de Pimenteiro. Exatamente. Eu teria colocado uma urna lá também. Mas, infelizmente, eu não me atentei para essa estatística, né? Essa pergunta, presidente, é porque tem algumas pessoas que moram, por exemplo, lá naquela cidadezinha, só de tipo de exemplo, né? Ali próximo a Mirante da Serra, ele não sabe se vai votar em Ouro Preto ou se é em Ji-Paraná, né? Então, assim, tem alguns que ficam com essa dúvida. O problema de onde ele votar, ele tem que analisar qual das 2 cidades vai estar mais próximo dele. É o mais próximo possível, o mais né? próximo dele. Ah, tá. Só isso. Ele vai lá e dá o voto dele. Fica a critério dele. Fica a critério do associado. Fica a critério do associado. E poderá ter voto em trânsito. Tem isso também. Não quer dizer que o candidato está se deslocando do interior para cá, ele passa lá vamos dizer, em Ouro Preto, dentro do horário, ele vai lá, vai constar, o nome dele consta na lista geral. São 2 listas, 2 cadernos. Tem o geral e tem o local. Ele diz, olha, eu moro em tal canto, mas estou passando aqui, eu quero votar. Na hora, esse ano eu abri um sistema diferente, graças à tecnologia. Então o cara que votar, por exemplo, ele vem lá de Vilhena, ele passou lá em Ouro Preto, como eu falei, e ele votou pela lista geral. Automaticamente, a comissão eleitoral lá de Ouro Preto vai me informar que já houve um voto em trânsito do senhor fulano de tal. Então ele não tem como votar 2 vezes, né? Então, essa informação é muito importante, né? Porque muitos eleitores, até na vida normal, eles sabem que você só pode votar em um local, né? Então não tem muito até esse conhecimento aí, e pode até ficar assim, até um pouco constrangido de chegar e votar em trânsito, essa coisa. Então essa informação é muito importante mesmo. E finalmente, presidente, é uma situação até, voltando também, como eu falei, uma reprise, com referência a essa questão da eleição online, né? Nós sabemos que tem muitos policiais, inclusive, que moram fora do estado, né? Que anseia muito por essa votação online. O que o senhor acha mais difícil assim no momento para que Claro que agora, nesse exato momento, não tem, como o senhor mesmo já falou, não tem né? condições. Mas futuramente, qual você acha que pode ser esse procedimento? Pode ser implantado, sim.
desde que comece isso daí, pelo menos um ano antes. Um ano antes. Como eu falei, a Aspometron, ela age dentro da legalidade. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que ter cautela em fazer é adaptar a nossa legislação. Adaptou a legislação, não tem mais problema. Aí é contratar uma empresa, os técnicos, para montar uma plataforma, fazer um treinamento, entendeu? Fazer um teste antes das eleições, para ver se vai funcionar, para que depois ninguém venha dizer que isso aqui virou um TSE, né? Que as coisas sejam claras. Então, eu agradeço aí as suas orientações, suas respostas aí aos nossos associados, né? E esperamos que as eleições dê tudo certo, que transcorra com tranquilidade, tudo sem maiores problemas. Muito obrigado aí pelas suas considerações. Estamos aí. Ok, Nascimento, mais uma vez, muito obrigado. Ciro, vamos aos comerciais. Voltaremos em seguida com o doutor Ananias, respondendo às perguntas de mais outros associados em outros quesitos, é verdade. Olá, eu sou a doutora Cristiane Alves, especialista em harmonização orofacial. Hoje eu vou falar dos fios PDO, o milagroso do Brasil. Eles estimulam o colágeno nas regiões do malar, nas regiões da glabela, nas regiões das linhas de marionete, do sulco nasogeniano. Toda a parte facial você pode utilizar os fios PDO. Ele é o milagroso do Brasil. Agende a sua consulta e venha conhecer os procedimentos estéticos. Olá, tudo bem? Eu me chamo doutora Thaís Macedo e eu vim falar um pouco com você sobre facetas em resina composta. As facetas de resina composta são películas finas colocadas diretamente sobre o dente para solucionar problemas estéticos, visando corrigir cor, formato e o melhor de tudo, zero desgaste, indolor e é um procedimento reversível. Ficou interessado e quer transformar o seu sorriso com facetas em resina composta? Entre em contato e agende a sua avaliação. Bem, senhoras e senhores, retornando a mais um bloco do programa Aspometron em Foco, agora nós vamos falar com o doutor Ananias. Doutor Ananias, que é nosso assessor jurídico, major da Polícia Militar, ele vai falar agora um pouco para nós sobre o processo da turma de 8791, que estão aí ansiosos, na esperança, né, do desenrolar desse processo. Doutor Ananias, o que o senhor tem aí para nossos associados da turma 8791? Bom, Luciano, na verdade, esse processo do pessoal 8791, conhecido como 8791, já foi dado várias explicações aqui pela Branca de Advogados, pelo presidente, por Vossa Senhoria também, né? Mas eu sei que continua aquela expectativa, aquela ansiedade do nosso pessoal, saber como é que está o andamento, como foi, como vai ser, aquela coisa toda, né? Para falar a verdade, o que eu pode falar aqui, que já foi falado também, já inclusive pelo doutor Leão, mas já esteve mais longe, né? O processo está correndo normalmente,
está sendo... Até de maneira célere, né? Exatamente, até maneira, né? Até porque isso influi muito os membros da banca, né, Luciano? Porque quando é assim o processo com advogados, vamos dizer assim, de maneira mais direta, quando o advogado muito desconhecido é mais demorado mesmo. Agora, do jeito que está, o nosso pessoal, o Grupo 7891, está de parabéns, porque a banca está trabalhando mesmo e o pessoal lá em Brasília também está muito empenhado nessas situações aí. Inclusive, teve agora recentemente aqueles embargos, né, que já foi inclusive comentado aqui, mas já foi também protocolado o pedido lá no STJ e no STF, que são o recurso ordinário e extraordinário, na instância superior, né? Então agora já estamos marchando realmente para uma das fases finais desse processo aí do grupo 8791, né? É verdade, doutor. Só reforçando o que eu disse aí, nós já estamos aí com recurso especial endereçado ao STJ e o extraordinário endereçado ao STF, já caminhando para a reta final. Agora é esperar, né, a União contrarrazoar os nossos recursos, evidente, e aguardar também o prazo para que a União entre, né, com o recurso especial e extraordinário, que eles também têm esse direito, né? Como o doutor Leão bem esclareceu, a finalidade dos embargos de declaração, apesar de não ter sido conhecido, foi atingir o objetivo. Qual que era o objetivo, falando aí para os nossos associados? O objetivo era esgotar a instância inferior, o TRF, para que a gente possa, se for o caso, discutir essa matéria no Supremo Tribunal Federal. Que por se tratar de matéria constitucional, só termina no STF. Então, para evitar qualquer surpresa, né, após a apresentação do recurso da União, então nós tivemos que dispor aí dos nossos recursos de maneira antecipada, porque o nosso prazo, ele é a metade do prazo da União. Então, o nosso prazo isso que mais agrava, né? Tá? Se a gente fosse esperar a União entrar ou não com o recurso dela, a gente poderia ser surpreendido com o recurso extraordinário da União e aí a gente ficar sem discutir nossa matéria, sem discutir o nosso direito, nossa tese no Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa tese já foi levantada, os nossos recursos já foram protocolados, nós estamos agora aguardando o próximo passo, que é a intimação da União para contrarrazoar os nossos recursos e, é evidente também, nesse prazo de tempo, verificar se a União tem interesse em discutir essas matérias lá no STJ e no STF. Doutor, tem mais alguma informação em 8791? Isso, inclusive, você até mencionou também aí essa questão dos embargos agora, né, que embora não tenha sido procedente, mas foi já, ficou a questão pré-questionada, porque quando chega lá no STF, a matéria já foi ventilada. Então, para nossos associados aí, que não entendem muito essa linguagem jurídica, né, o pré-questionamento é o quê? É você mencionar o assunto aqui, já ventilar, para quando chegar na instância imediata ou superior, o julgador, ele já vai saber que aquela matéria foi já ventilada antes, até para não causar aquela questão da preclusão, né? Preclusão também, para quem não entende, aí eu sei que tem muitos advogados aí que são bacharéis em direito, entende muito, embora não seja formado em direito, mas entende bastante, né? Porque a preclusão é aquela história, como o doutor Leão sempre fala aqui, os assuntos ele tem que ser ventilado, mencionado a cada momento, porque chega lá na frente, tem um assunto que ficou, não é mais o momento para questionar aquilo. Então, por isso que já vem sendo queimado todas as instâncias, para quando chegar lá em cima, já está tudo ventilado e não foi deixado para trás, porque o julgador também leva muito em consideração essa matéria aí, que o senhor sabe muito bem, né? Que tem uma sequência lógica dos recursos das matérias a serem tratadas. Exatamente. Então, você não pode pular etapas, você tem que seguir essa regra processual para que você chegue lá no Supremo Tribunal Federal ou lá no STJ, caso não seja matéria constitucional, você tem lá o seu direito, a sua tese
recepcionada, vamos dizer assim, lá pelo julgador das instâncias superiores. Então, isso aí, a gente está dando esse esclarecimento aí, que sabendo, tá, com justa razão, porque o pessoal fica naquela ansiedade, por que não vai para a folha, por que o juiz, o desembargador, ou seja lá quem for, já dá logo a sentença? Não é bem assim, né? Eu sei que o pessoal está ansioso, mas vamos ter calma que vamos chegar lá. Isso aí, o próprio nome está dizendo, é um processo, é um caminhamento de atos até chegar, quando o julgador se convencer que está tudo aqui, ali ele dá, vamos dizer assim, que a gente usa o linguajar, dá lá a canetada. A canetada. Dele, né? E a canetada favorável. Favorável, exatamente. Não adianta você atropelar as coisas, chega lá no final, a canetada ser negativa. Ser né? negativa. Então a gente pede aí que tenha muito calma. Nós estamos aqui acompanhando, estamos trabalhando direitinho. A banca está trabalhando também, não está deixando nada para trás, está fazendo tudo dentro do tempo certo e o momento certo também, né? Tá? Então tá certo, doutor Ananias. 8791, acredito que ficou bem esclarecido. E aí é só lembrar, aí nosso pessoal de 2014, né, até eu recebi uma mensagem essa semana, vocês estão falando muito de 8791 e não fala de 2014, não fala do retroativo, pessoal de 2013, então já começou a causar um certo ciúme. Então, para o pessoal de 2014, só informando aí, o doutor Leão também já falou essa semana aí, numa gravação com o nosso presidente Costa, que o processo de 2014, que é o ano civil, junto com aqueles 45 dias para os policiais militares e 60 dias para os pensionistas, já estão trabalhando em Brasília com o retorno dos autos para a instância originária, né? Lá para a vara, se não me engano é a 6ª Vara Federal de Brasília, já começaram a trabalhar para a execução definitiva, né, do ano civil. Então, eu deixar bem claro aqui para os nossos associados da turma de 2014, que a doutora Vera, com a sua banca de Brasília, juntamente com o Leão Evidente, né, que é o patrono da causa, estão trabalhando lá para que seja dado continuidade na determinação do TRF, que é o prosseguimento da execução do ano civil para a turma 2014. Então, dentro de breve espaço de tempo aí, a gente deve ter alguma novidade, e tendo novidade da turma 2014, é evidente que nós vamos trazer em primeira mão aí para os nossos associados. Então, é isso mesmo. Agora, doutor Luciano, o senhor que esteve lá em Brasília, não faz muito tempo, e acompanhou mais de perto a questão da PEC, né? A PEC lá em que, inclusive, agora teve seu final, assim, vamos dizer, vitorioso, né? Mas o senhor tem alguma coisa a falar aí para os nossos... O senhor falou aí da PEC, né? Que a PEC 07 foi aprovada no Senado, e aí foi agora para a Câmara, que lá virou PEC 47. Então, essa PEC é aquela PEC que garante todos os servidores, inclusive os estaduais, municipais, né, que sejam transpostos para os quadros da União. Ela está bem avançada, está lá na Câmara, mas paralelo a essa PEC 07, que agora virou PEC 47, lá na Câmara, nós tivemos o inverso. Nós tivemos o PL 4426, que foi aprovado lá na Câmara, que trata, esse PL 4426 trata do quê? Trata exatamente do reconhecimento através de lei do auxílio moradia e também do reajuste dos ex-territórios, que aí no caso beneficiaria Roraima, Amapá e os DF, porque o estado de Rondônia tem um tratamento diferenciado. E nós temos a aplicação do Mandato de Segurança 10.438, onde nós vamos com o soldo de Rondônia. Então os reajustes do governo federal, para nós não interessa, não importa, porque nós recebemos o reajuste do governo do estado. Então esse PL 4426, que trata de várias matérias, não só dos reajustes da Polícia de Bombeiro, do DF, dos ex-territórios, mas e outras autarquias. Então, no bojo desse PL, foi aprovado lá na Câmara, veio para o Senado e, graças a Deus, com o empenho de todos os senadores, deputados estaduais, aliás, deputados federais
de Rondônia, Roraima, Amapá, juntamente aí com a liderança lá do nosso senador Randolfo Rodrigues, esse PL foi votado com a mais brevidade de tempo possível e foi aprovado. Tempo recorde, né? Tempo recorde. Foi aprovado nas 2 sessões no Senado Federal, que é o PL 4426, que agora está aguardando somente a sanção e a conversão em lei, para que seja garantido aí a todos os nossos policiais e bombeiros militares já pertencentes aí ao quadro federal, como aqueles que virão para o quadro federal, que em especial a 8791 já vem com auxílio moradia garantido por lei. Então, segundo a informação do nosso vice-presidente da Associação Nacional, né, Coronel Ayrton, ele acredita que a semana que vem, ou mais tardar na semana do dia 24 de novembro, haverá a sanção e a conversão desse PL em lei. E aí basta aguardar os trâmites administrativos para que esse auxílio moradia, esse tão esperado auxílio moradia, seja implantado. Só ressaltando e informando os nossos associados que não é porque vai ser transformado em lei que as ações cairão por terra. A implantação acontecerá, acredito que para todo mundo, mas as ações judiciais continuarão seu transcurso normal e com a decisão judicial abrirá o direito ao retroativo, já que a implantação pode ocorrer administrativamente, mas ações correrão porque são ações que foram protocoladas lá em 2014, 2015, então tem todo esse tempo de retroativo. E inclusive, né, na mesma linha que o senhor está falando aí, alguns associados já fizeram esse questionamento, né? No caso, sendo aprovado, né, transformado em lei, como é que ia ficar essa questão de retroativo, aquela coisa toda, né? É claro que não precisa ninguém ficar preocupado, porque existe uma coisa adquirida administrativamente e judicialmente. No caso judicial, vai ser, vamos dizer assim, um ponto a mais para esse processo ir mais rápido, né? Na verdade, vem já reforçar o direito que já existia. Exatamente. Ele vem regulamentando o direito ao auxílio moradia, então será mais uma matéria de prova para se juntar aos processos. Aí com certeza não tem como o julgador dizer que nós não temos o direito. Isso, exatamente. Tá? Outra coisa, já me foi questionado também, por exemplo, policiais, eles não são associados, claro, mas questionaram sobre essa questão de alguns que eram, né, por exemplo, na época do território, que saíram, né, e com essa sabe que tem um dispositivo lá que fala dessa possibilidade dessas pessoas serem absolvidos. Eu, particularmente, eu não acho que há essa coisa. É claro que isso aí vai haver as comissões, vai ter todo aquele procedimento para enquadramento e aquela coisa toda. Mas o que o senhor acha? O que o senhor acha dessa possibilidade aí de ex-policiais serem enquadrados agora, como traz lá na PEC, né? Na verdade, essa PEC 07, ela traz no seu bojo aí tudo que estava lá na PEC de Roraima e Amapá, que é a questão dos 90 dias. Bastava você comprovar que você passou 90 dias no ex-território, você teria direito de ser transposto. Eu acredito, e no nosso caso de Rondônia, foi diferente. A nossa PEC 60, ela não dava esse direito. Isso. Você tinha que provar o vínculo atual com o governo do estado de Rondônia ou com o ex-território, no caso. Então, eu acho que essa matéria, tão somente, simplesmente você ter passado 90 dias lá nos quadros do ex-território, eu não acho suficiente para você hoje ir para o quadro da União, de repente já
ir para reserva no caso de militares ou aposentar no caso civil. Eu acho, meu entendimento pessoal, que você teria que comprovar hoje o vínculo com o Estado. Ah, não, você era policial militar lá em 70, mas em 90 você deixou de ser policial militar, mas fez o concurso e passou para ser professor. Então você não quebrou o vínculo com o Estado. Isso. Então eu acho que a partir do momento que você quebrou o vínculo com o Estado, você não tem esse direito. Porque senão é muito fácil, o cara saiu do Estado aí, não gostou do Estado, achou que aqui estava sofrendo demais e resolveu voltar para debaixo dos braços da mamãe. E agora que o Estado de Rondônia é um estado pujante, promissor, que nós ficamos aqui, demos nosso sangue pelo Estado de Rondônia, pelo ex-território, e a pessoa que saiu daqui, às vezes até falando mal do Estado, e volte hoje para fazer parte do quadro federal. Então eu acho que essa matéria, mesmo que seja aprovada lá no Congresso Nacional, né, não deve passar na sanção do presidente. Essa questão aí é porque já houve algumas perguntas, questionamentos de ex-policiais, né, que já até apresentaram vamos dizer assim, a ideia que se caso fossem absolvidos, né, o transporte para o quadro da União, por ter pertencido um dia, se já poderia, por exemplo, já fazer parte, inclusive, da Aspometron, já no federal, e já também já ir para a reserva, por causa do tempo, aquela coisa toda, né? E está sempre discutida essa questão. Como o senhor acabou mesmo de explicar, né? É muito difícil acontecer. Por que quem diz isso? Porque a gente está aqui para falar a coisa de forma jurídica. A gente não vai alimentar uma esperança de uma coisa que é muito remota. Pode ser que aconteça isso, mas é uma situação muito remota. Juridicamente falando, eu entendo quase como impossível. Tá, o que é diferente no caso dos policiais militares que não são associados. Sim, tá, o pessoal militar, nós que não são associados, serão beneficiados com certeza com a PEC 07, e a partir do momento em que ele seja transposto e ele queira se associar na associação, a associação vai buscar mais esse direito para ele. Vai buscar aí a implantação, de repente, do Mandado de Segurança 10.438, porque a gente entende, o senhor entende melhor do que eu, que o Mandado de Segurança, os efeitos são erga omnes, né? Ou seja, aí, no linguajar popular, abrange toda uma categoria. Então, a partir do momento que você é policial militar, passou administrativamente, e vier para a associação, com certeza a associação buscará a aplicação desse mandado de segurança para o militar recém-transposto. Então, como acabamos de falar, de uma maneira geral, né, nós temos a informar os nossos associados que estamos aí trabalhando, estamos buscando sempre benefícios para todos, como já foi inclusive mencionado aqui em outros momentos, né, que a lei que nos rege, né, que eu também faço parte da situação, ela trouxe aquela coisa bonita, formada, pronta e acabada, mas todos nós sabemos que tudo quanto é benefício que é proporcionado não, vamos dizer assim, é apresentado pela União Federal, se a gente não correr atrás, não sai. Tem que correr atrás. E nós estamos aí justamente correndo atrás sempre de todos os grupos, pessoal já mais antigo, pessoal de 2002, 2013, 2014 e agora o mais novo grupo que é o 8791. Está sempre aí na batalha, buscando, brigando, procurando ajuda lá nos congressos, nos ministérios, enfim. Estamos aí nessa... É verdade, doutor. Pegando um gancho aí, nós falamos aqui sobre o auxílio moradia, né? Então, pegando o gancho do auxílio moradia, avisar aí o pessoal da turma de 2002, 2013, que com o trânsito em julgado, agora a execução virou definitiva, a execução do retroativo. Então, o doutor Leão ficou de hoje à tarde ainda encaminhar para a associação a relação dos documentos necessários para essa execução. Que bom. Então, assim que a gente receba a relação dos documentos, nós estaremos informando os nossos associados para que providencie, para que a gente possa dar andamento nessa execução definitiva. Só adiantando aos nossos associados que um dos documentos exigidos, que os senhores já podem correr atrás,
as fichas financeiras do ano de 2014 até o dia que você teve o seu auxílio moradia implantado. Então, quem teve o seu auxílio moradia implantado no ano passado, então as fichas financeiras de 2014 até o final de 2022. Quem teve o seu auxílio moradia implantado esse ano, salvo engano, o mês passado, então deve trazer as fichas financeiras de 2014 até o mês que foi implantado. Já providencia, já guarde contigo, que no momento oportuno que nós pedimos, você já tem ela em mãos. Por quê? Porque o site com certeza vai congestionar e vai ficar difícil para você tirar essas fichas financeiras. É verdade. Então se antecipe, já tire sua ficha financeira, já escaneie aí em PDF o seu comprovante de endereço atualizado, os seus documentos pessoais e deixar pendente apenas os contratos que o Dr. Leão deve encaminhar para nós, para que seja assinado contrato, procuração, para que a gente faça essa execução definitiva no menor espaço de tempo possível. Doutor Luciano, de minha parte, acho que era o que a gente tinha a falar, e não faltará oportunidade para trazermos outras informações aos nossos associados, que estamos aqui para isso mesmo, justamente para prestar todas as informações necessárias e pedir mais uma vez que alguma dúvida que tiver pode nos procurar, tiraremos todas as informações, que é melhor do que ficar com conversas, vamos dizer assim, paralelas, ou criar narrativas que às vezes não tem nada a ver com a nossa real situação, né? E pode nos procurar, que estamos aqui para isso mesmo. Com certeza, doutor, deixar bem claro aos nossos associados que, em virtude do pleito eleitoral, o nosso presidente Costa, o nosso social-tenente Davi e os demais colegas que estão em pleito eleitoral, talvez não consiga atender os senhores com a presteza devida. Mas informando que o doutor Ananias, nosso jurídico, eu na qualidade de diretor secretário, né, estou aí à disposição. Como vou participar do pleito eleitoral, estou aí disposto aí a atender o pleito dos nossos associados. Olá, eu sou a doutora Cristiane Alves, especialista em harmonização orofacial. Hoje eu vou falar dos fios PDO, o milagroso do Brasil. Eles estimulam o colágeno nas regiões do malar, nas regiões da glabela, nas regiões das linhas de marionete, do sulco nasogeniano. Toda a parte facial você pode utilizar os fios PDO. Ele é o milagroso do Brasil. Agende a sua consulta e venha conhecer os procedimentos estéticos. Olá, tudo bem? Eu me chamo doutora Thaís Macedo e eu vim falar um pouco com você sobre facetas em resina composta. As facetas de resina composta são películas finas colocadas diretamente sobre o dente para solucionar problemas estéticos, visando corrigir cor, formato e o melhor de tudo, zero desgaste, indolor e é um procedimento reversível. Ficou interessado e quer transformar o seu sorriso com facetas em resina composta? Entre em contato e agende a sua avaliação.
senhoras e senhores, em mais um bloco do programa Spometron em Foco. A gente estava falando aqui de retroativo, de auxílio moradia. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o retroativo da transposição da turma 2013 e 2014. Muitos me perguntam aí como é que está essa implantação não, esse retroativo. A informar aos colegas que esse retroativo ele está embargado desde 2015 e nós temos 87 processos, porque esses processos foram desmembrados com 10 pessoas em cada processo, então isso gerou 87 processos, todos embargados desde 2015. Apenas, que eu tenho conhecimento, um processo apenas foi julgado lá pela Sexta Vara e a União ela recorreu da decisão, porque a decisão foi favorável para a associação, recorreu e recentemente esse processo foi julgado no TRF. E no julgamento a unanimidade foi reconhecido a sentença, inclusive sem nenhum retoque, inclusive reconhecendo os próprios cálculos que foram apresentados pela banca de advogado nos processos. Então esse processo agora está concluso para admissibilidade de um recurso especial que a União, não satisfeita com o julgamento de segundo grau, protocolou um recurso especial. E esse recurso especial está concluso para admissibilidade, ou seja, o desembargador presidente do TRF1 vai dizer se esse recurso sobe para o STJ ou não. Então, está se trabalhando lá em Brasília justamente para se aproveitar essa decisão que a gente espera que ocorra no mais breve espaço de tempo possível nesse processo, que se aproveite para todos os demais processos, porque é o mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, né? Se trata apenas de cálculo. Então a gente acredita que se esse processo subir para Brasília, com o retorno dele e com a decisão favorável para a associação, favorável para os nossos associados, a gente consiga aí trabalhar para aproveitar em todos os processos. E no meu particular eu espero que esse recurso especial não suba, porque ali não tem matéria infraconstitucional para ser decidida no STJ. Ali trata apenas de cálculos, porque a matéria já foi decidida, o direito já foi reconhecido, ali apenas a apresentação dos cálculos e a verificação se os cálculos estão corretos ou não. A Contadoria Judicial já disse que os cálculos estão corretos, em sentença de primeiro grau foi mantido os cálculos, no acórdão de segundo grau foi mantido os cálculos da forma em que foi encaminhada nos autos. Então a gente acredita que esse recurso especial não suba para o STJ, que se subir não será reconhecido. E retornando aí à vara, a gente espera que o julgador aproveite, né, esse julgado para se estender a todos os demais processos. Doutor Ananias, o senhor tem mais algumas colocações a fazer com os nossos associados? Só para dizer que essa questão que o senhor acabou de falar, né? A União, ela protela até o último momento, ela não deixa barato, até o último momento. E embora, como já foi falado, os cálculos já estão tudo feitos, tudo direitinho, mas eles têm esse direito, né, vamos dizer assim. Essa prerrogativa, né, de recorrer até o último instante, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo, é só ter um pouco de calma que vai sair tudo. Tá certo, doutor Ananias. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui e dizer que quero contar com a Vossa Senhoria mais uma vez na semana que vem, se Deus quiser, porque até o dia 24 de novembro nós estaremos à frente aqui do programa Spometron em Foco, em substituição ao nosso presidente Costa, que está aí, como já disse anteriormente, no pleito eleitoral. Então, para nós é uma satisfação estar aqui representando o presidente Costa à frente do programa Spometron em Foco. Agradeço a Deus por mais esse programa e peço a Deus que nos dê sabedoria, nos dê vida, para que a gente possa estar aqui no próximo domingo
se assim Deus nos permitir.